Então, estamos falando sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito conhecida, pessoas mesmo antes do cristianismo e antes do islamismo, porque nós sabemos que o cristianismo ele surgiu com Jesus Cristo, primeiro século, né? Na história, primeiro século, com a vinda de Jesus Cristo à terra. E Jesus andou em Israel, Jerusalém, Samaria. Então Jesus ele andou por ali no primeiro século, de acordo com a história, primeiro século. Então o cristianismo ele surge aí, com Jesus. E a cidade de Jerusalém ela é muito importante para os judeus, porque os judeus têm como sua aquela cidade. Ali o rei Davi construiu o templo, né? Salomão. Então Jerusalém é para os judeus uma cidade de sua origem. De sua origem. E aí veio o cristianismo com Cristo, e para o cristianismo também Jerusalém é muito importante, é uma cidade importantíssima. E aí surge um profeta na história chamado, o nome dele é muito grande, não vou falar o nome dele todo, mas é muito conhecido por Maomé. Maomé. Então Maomé o seu país de origem é a Arábia Saudita. E ele criou uma religião que nós conhecemos por islamismo ou muçulmanos. Então, quando nós olhamos ali na faixa de Gaza, que a gente fala, ali do lado, um pedacinho de terra, uma faixa mesmo, colado com Jerusalém, ali, quem mora ali são os muçulmanos, ou os da religião do Islã. Islã significa aquele que se subjuga, o regenerado. Então, tradução dessa palavra é Islã. E quando surge essa religião? No 6º ou no 7º século, vamos dizer assim, que foi no ano 635 da nossa era, quando Maomé ele diz que ele recebe essa revelação, que está tudo escrito lá no Alcorão, que é a Bíblia deles, no Alcorão. E também a cidade de Jerusalém é muito importante para essa religião. Então veja só, Jerusalém é uma cidade que os judeus consideram como a sua cidade, o seu país. A gente tem o cristianismo e tem também os muçulmanos. Então esses três grupos de religiões fazem turismo religioso em Jerusalém. Então vocês imaginem, né, a importância dessa cidade. Mas na época de Jesus, a gente só tinha os judeus, porque ainda nós não tínhamos os cristãos, e também nós não tínhamos os muçulmanos, só os judeus. E eles viviam ali em Jerusalém. Quando a gente olha na época de Jesus, quem fazia turismo em Jerusalém? Quem viajava para lá? As pessoas que faziam negócios. Lembram que nesse período o Império Romano administrava quem? Ou governava quem? Praticamente o mundo de então, inclusive Jerusalém. Então ali nós tínhamos egípcios, nós tínhamos os romanos, nós tínhamos o pessoal da Síria. Então todo mundo viajava para Jerusalém, porque era uma cidade importante da época. Inclusive os judeus que moravam em outros países, em outras regiões, eles viajavam para Jerusalém. Agora, por que eles viajavam? Tinham 3 grandes festas em Jerusalém, que os irmãos sabem.
A primeira era a festa da Páscoa. Muito bem. Segunda, Pentecostes. Terceira, tabernáculos. Então assim, agora a gente pode imaginar a quantidade de pessoas que viajavam para Jerusalém. Pessoas de todo o mundo de então, inclusive os judeus que moravam em outros lugares. Quando a gente olha no versículo 1 do capítulo 5 de João, aqui diz que, passado estas coisas, havia uma festa dos judeus. Aqui não diz que tipo de festa era essa que estava acontecendo. Se era Páscoa, se era Pentecoste ou se era tabernáculo. Vamos primeiro identificar cada festa dessa. O que representava a Páscoa? A festa da Páscoa naquela época? Ou ainda para os judeus, né? O que representa? A liberdade do povo de Israel, que estava preso aonde? Ou prisioneiros no Egito. Então a festa da Páscoa representava a liberdade do povo que foi cativo no Egito por muitos anos. Muito bem, então essa era a primeira Páscoa, era a primeira festa. Pentecoste, o que significava essa festa? O que ela representava? O que era comemorado ali? Irmãos, lembram? A descida do Espírito Santo. Não, ainda não. Aí é já no cristianismo. A gente está falando nesse comecinho aqui. Era a festa da lavoura. Então, da colheita. Quando os agricultores lá da roça colhia a cevada, os grãos. Então eles traziam, ou ali eles faziam uma festa comemorando aquela colheita, que chamava Pentecostes. Agora, assim, por que Pentecostes? O que tem a ver Pentecostes com colheita, né? É porque Pentecostes é uma palavra grega. O judeu, ele contava assim, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias. Então, Pentecostes vem de 50. Tá? Vem de 5. Então, após a Páscoa, se contava 50 dias, aí vinha a festa do Pentecoste, que era a grande festa da colheita. Então, assim, aqui está dizendo que era a festa dos judeus, não está dizendo que tipo de festa era. Então, João aqui ele não fala assim, olha, era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste, ou era a festa das cabanas ou dos tabernáculos. E o que significava essa festa dos tabernáculos? Os irmãos lembram? Lembrança da peregrinação do Egito. Muito bem. Nota 10, irmão. É isso mesmo. A festa dos tabernáculos ou das cabanas representava assim. O povo judeu, eles não tinham uma morada fixa. Então quando eles saíram do Egito, eles caminhavam em direção, no Evangelho de João, com a presença de quem? Quem está aqui no capítulo 5? Jesus. Muito bem. Veja só. Nós agora estamos aqui com Jesus. Ele já tinha começado o seu ministério. Ele já tinha realizado alguns milagres. E ele sabe que é uma época de festa em Jerusalém. Ele sabe disso. E ele fala assim, olha, agora nós vamos a Jerusalém, porque é festa. Irmãos, festa é alegria. Os judeus, sabe que nós cristãos devemos estudar um pouco sobre o povo judeu, porque a origem do cristianismo está ali. Tá?
Jesus era judeu. Ele não era de outra nação. Ele era judeu. E às vezes nós somos cristãos, mas nós não sabemos quase nada do povo judeu. Precisamos ler, estudar, pesquisar sobre esse povo. Então Jesus fala assim: olha, está acontecendo a festa em Jerusalém, vamos para lá. E aí Jesus direciona-se a Jerusalém. É o que está dizendo aqui no capítulo 5, né? Ele havia subido para Jerusalém. Muito bem, versículo 2. Aí vão acompanhando, tá? A mensagem e nessa sequência. Então, quando Jesus chega a Jerusalém, existia um lugar. Vocês sabem que Rio de Janeiro, qual é a atração do Rio de Janeiro? Cristo. Se você for ao Rio de Janeiro e você não for ao Cristo Redentor, é como se não fosse ao Rio de Janeiro. Você vai a Salvador. Se você não andar no elevador, cidade baixa, cidade alta, você não foi a Salvador. Entende? Então cada cidade, claro, tem mais de um ponto turístico, mas tem aquele mais, uma referência principal, aquele mais importante. No caso aqui, e tinha um lugar, né, que multidões de pessoas iam para esse lugar, que está aí na imagem. O tanque de Betesda. O que significa Betesda? Casa da Misericórdia. Muito bem. Alunos aí, nota 10. Casa da Misericórdia, isso mesmo. Então assim, o pessoal que ia para esse lugar, irmãos, veja só, aí diz, eram coxos, eram cegos, eram deficientes, eram paralíticos. No versículo 4, veja-se na sua Bíblia, no versículo 4, tem um colchete. Sabe o que é colchete? Aí os alunos, tá? Tem. Eu acho que a maioria tem esse colchete. O que isso significa que está esse colchete? Informação do autor que escreveu, basicamente, o que se era. Muito bem. Aqui quer dizer que esse versículo, ou esse texto, ele, de repente, no original ele não existia. Tá? Citação do autor. Se a gente for olhar na Bíblia grega, aqui não tem. Na Bíblia grega, esse versículo não existe. Tá? Aí se torna um problema, porque está na Bíblia. Então, como que agora a gente explica isso? Então, a tradução João de Almeida, ele coloca esse colchete justamente para explicar que aqui no original ele não existe, mas ele foi mantido. Então, como explicar isso? Ok? Quem estudou português aí sabe que a gente tem o que a gente chama de gênero literário. Tá? Gênero literário. O que é um gênero literário? É uma forma de se escrever. Vocês vão entender agora. Poesia é um gênero literário. Tá? Os salmos é um gênero, ou seja, é um tipo de escrita que difere da outra. Se a gente olhar a profecia e dos salmos, não são diferentes? Claro! Profecia é uma coisa, salmo é outra. Então se chama gênero literário. E aqui a gente tem um gênero literário que chama narrativa. O que é uma narrativa? Quando um jornalista ele está contando uma história, o que ele está fazendo? Está narrando. Ele está colocando os personagens, ele está colocando o tempo, o dia, o horário, o acontecimento. Isso é uma narrativa.
E aqui, João, ele está colocando uma narrativa. Ele está apenas dizendo o que existia, ou o que as pessoas falavam, ou o que se imaginavam naquele acontecimento. O jornalista, ele não tem a função, apesar que nós temos alguns colegas que são jornalistas investigativos. Aí é uma outra coisa. Mas ele não tem a obrigação de investigar. Quem tem a obrigação de investigar uma morte, por exemplo? A polícia. Não o jornalista. Ou seja, quem narra a história não investiga a história. Ele só narra. Ele só conta a história. Estão me entendendo? Dá para compreender? Muito bem. Ele só narra. Então aqui, o apóstolo João, ele só está narrando um acontecimento que existia aí nesse tanque de Betesda. Ele não está dizendo que acontecia isso. Não, ele não está dizendo aqui. Ele está narrando, ele está contando um fato, uma história. Tá? Por isso que aparece aqui. Então, quando Jesus chega naquele lugar, ele vê aquele monte de pessoas doentes, paralíticos. Existiam pessoas que ficavam ali anos e anos. Jesus encontra aqui um homem que já havia 38 anos. É muito tempo. Agora veja só, esse tanque, os arqueólogos, eles descobriram no ano de 1888 esse tanque. O que é arqueologia? É quem busca, os fatos através das escavações, busca uma matéria de parede, de tijolo, alguma coisa para comprovar aquele dado histórico. Então, nesse caso aqui, esses arqueólogos, eles descobriram esse tanque. Se vocês colocarem isso na internet, vocês vão ver o que eu estou colocando para vocês. Isso é história. Então, eles encontraram esse tanque. Diz que esse tanque, ele media mais ou menos 50 metros por 100. E ele era dividido em duas partes. Então essa água, ela vinha, passava por esses tanques. E havia a ideia no imaginário, tipo de uma crendice, que um anjo aparecia e balançava a água, agitava a água. E quando essa água era agitada, o primeiro que caísse nesse tanque era curado. O primeiro. Interessante, eu já vou aproveitar esse gancho. Veja só, aqui a gente tem uma competição. Será que Deus, ele trabalha com a competição? O que chegar primeiro aqui vai ser abençoado, o primeiro que entrar aqui vai ser curado, o primeiro... Será que a graça de Deus, ela trabalha assim? Eu acho que não. Tinha famílias que compravam uma posição na beira desse tanque. Esse tanque, ele tinha 5 colunas grandes, tinha uma cobertura e tinha esses degraus. Aqui fala, se os irmãos lerem, o próprio versículo que fala sobre isso. Tinha colunas, tinha os alpendres, e as pessoas ficavam ali esperando o momento certo que o anjo balançasse essa água para eles pular na água e ser curado. E o cego? Agora imagine comigo, e o cego? Como que ele ia ver essa água balançar? Será assim que Deus trabalha? Acho que não. O coxo, como que o coxo ou o paralítico conseguiria chegar à água? Quem tinha mais dinheiro comprava aquela primeira posição ali. Era vendido. Chegava e comprava. E deixava a pessoa ali. A história diz que muitas famílias abandonavam os seus parentes ali. E iam embora. Do lado desse tanque,
Aqui está dizendo, no capítulo 5. Tinha uma porta, chamada Porta das Ovelhas. Então aqui, irmão, a gente tem, veja só, um paralelo. De um lado a gente tem a obra humana, o esforço humano, e do outro lado nós temos o quê? A porta da ovelha. O muro de Jerusalém, ele também, a gente lá em Neemias vai falar muito bem sobre isso. Eu até preguei aqui uma vez sobre as 12 portas. Não sei se vocês lembram. As 12 portas. Mas aqui, o apóstolo, o evangelista João, ele fala dessa porta, a porta das ovelhas. E era bem próximo. O tanque estava aqui e a porta das ovelhas estava aqui. Aí eu fico imaginando, que lugar sujo deveria ser aquele? Imagine um paralítico ficar num lugar sem ter ninguém. Esse estava 38 anos. Mas eu digo uma semana. Como que essa pessoa ia fazer as suas necessidades fisiológicas? Praça da Sé. Não, comia ali talvez. Ficava ali. Alguém chegando lá e dava. Irmão, aquela água. Podre. Imagine o cheiro daquilo. As ovelhas que passavam por essa porta, veja só, pensem comigo, as ovelhas que passavam por essa porta, elas iam para onde? Para o sacrifício. Mas se é para o sacrifício, Samuel igual entrava? Não. Como que é? Tinha que estar limpinhas. O vendedor vendia a ovelha ali. A porta estava aqui. Você pegava a sua ovelha, vinha para o sacrifício. Passava por aqui. Tinha que lavar. Ali na frente o sacerdote tinha que preparar o sacrifício. Então tudo isso no ambiente. Então eu fico imaginando o cheiro, a sujeira que era aquele lugar. Devia ser bem salubre, né? E Jesus, ele sabe que existia esse tanque. Ele sabia da existência. E ele fala assim, eu vou lá no tanque. Vou lá. E ele entra. E quando ele entra, eu imagino ele vendo toda aquela cena que nós narramos agora. E lá no fundo, no último degrau, ele vê um homem. E eu tenho certeza que Jesus sabia que aquele homem já estava ali há muito tempo. E ele olha e vai diretamente a ele. E Jesus faz uma pergunta que está no versículo 6. E Jesus vendo-o deitado. E sabendo, ou seja, então já sabia, né? Claro. Ele é o conhecedor de todas as coisas. E perguntou-lhe: queres ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Sabe que às vezes nós vivemos e temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, motivos de doenças inúmeros. Somos paralíticos, espiritualmente falando, presos. E eu sempre digo que existem 3 grandes redes, mas aquela rede do pescador mesmo, que prende, sabe? Não são essas redes que a gente fala dentro da política. Não, rede de pescador mesmo, instrumento. Por quê? Veja só. A primeira delas, a rede da tecnologia e da ciência. Hoje nós estamos fixados na tecnologia, nós estamos presos na ciência,
tudo nosso tem que ser. Ah, mas já teve comprovação científica? Ah, mas isso não é tecnológico. Então, tudo para nós olhamos hoje para a ciência e para a tecnologia. Estamos presos, nós somos agarrados, nós somos fisgados, capturados por essa grande rede. A segunda rede, os problemas nossos no dia a dia. Às vezes nós esquecemos de orar, esquecemos de cantar, de vir à igreja, dos programas espirituais, porque essa grande rede do dia que nós vivemos, dia a dia, nos prende, nos fisgou, tira o nosso tempo. E a terceira rede são as religiões, irmão. Jesus Cristo não, preste bem atenção, que eu vou dizer. Jesus Cristo não fundou religião. Jesus Cristo, ele não colocou placa de igreja. E hoje nós temos uma multidão de pessoas que vão um atrás do outro, que estão presos, foram fisgados, um jugo em cima dos seus pescoços, presos pela religião. E Jesus Cristo, ele nos trouxe a liberdade espiritual. É diferente de religião. Religião é coisa de homem. Foi o homem que inventou. Normas, regras, doutrina, coisas de homem. E somos fisgados. E aqui existia uma religião fortíssima que administrava todo esse ritual que era feito em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e ali no templo de Betesda. Os sacerdotes estavam ali, vendendo. É tanto que Jesus, quando ele vai ao templo, o que ele faz? Expulsa com chicote. E aqui, Jesus, ele entra, vê aquele homem preso, e ele faz uma pergunta. É aqui que nós estávamos, né? Olha só a pergunta de Jesus: queres ser curado? O que responde o enfermo aqui, o paralítico? Aqui não fala que é paralítico, mas se ele não andava, a gente supõe que ele era um paralítico, tá? Mas aqui não fala que ele era um paralítico. O que ele responde? Não tinha ninguém. Esta é a resposta que deveria dar Jesus? Não. Porque a pergunta de Jesus foi outra, não foi essa. Jesus não chegou e falou assim: rapaz, você está há 38 anos, até hoje ninguém te levou lá no tanque quando o anjo vem em balança a água? Não foi isso que Jesus estava falando para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? É uma pergunta direta. E às vezes Jesus fala para mim e para você também. E nós damos outra justificativa, respondemos de outro jeito. Eu não tenho tempo. Não, hoje eu não quero ir lá não. Tá frio. Não sei o que. Não, deixa para amanhã. E Jesus está falando com você agora, hoje, nesse momento. Esta é a oportunidade. Era o que Jesus estava oferecendo para aquele homem, uma oportunidade. E Jesus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele não deu atenção à resposta daquele homem. E Jesus cura do mesmo jeito. Aqui nós temos uma contradição. Qual? Veja só. O versículo lá diz que era festa. Mas ali no tanque, a gente tem o quê? Sofrimento. O que o tanque representa aqui? Sofrimento. Lamentações, dores, tristezas.
choro, abandono, dependência. Então isso era o que o tanque estava representando. Do outro lado a gente tem Jesus no centro, e do outro lado pessoas que passavam pela porta das ovelhas, olhava para o tanque e não dava a mínima. Não dava a mínima. As pessoas iam levar o seu sacrifício para o sacerdote. Passava do lado do tanque de Betesda e não dava a mínima para aquelas pessoas. Porque eles estavam focados, sabe aonde? Na festa. Eles queriam participar da festa. E aquelas pessoas não significavam nada. Por quê? Porque eram cegos, eram deficientes, eram paralíticos, eram doentes, abandonados, largados, jogados. E eu fiquei muito lisonjeado, alegre, quando as irmãs falaram de atender as pessoas nesse frio que estão aí. Existem inúmeras pessoas sofrendo. Mas é bom, irmãs, ver primeiro se aqui na igreja a gente não tem pessoas passando necessidade. Eu sei que é uma igreja pequena, todo mundo conhece todo mundo, mas antes de atendermos a necessidade de quem está fora, vamos ver primeiro aqui. Agora eu quero colocar para os irmãos uma outra questão. Será que realmente o anjo balançava aquela água ali? Veja só, você tem a presença de Jesus, o médico dos médicos. Ele entra, cura um homem e sai. Você nem mandou entrar na água, né? Não. E sai. Nem mandou entrar. Não mandou entrar na água, né? Não, né? Mas ele entra naquele ambiente que a gente vê que era grande aqui, né? Era 50 por 100, tinha 2 piscinas, a água corria ali, tinha as colunas, era uma cobertura, as pessoas ficavam ali debaixo, né? E Jesus, ele entra, e cura o homem e sai e vai embora. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, será que Deus, o Pai, ia mandar um anjo para curar aqueles enfermos? Só um, né? E mandaria Jesus ao mesmo tempo? Será se o anjo, veja se vocês conseguem entender o meu raciocínio. Será se o anjo e Jesus estavam numa competição? Ou Deus mandava o anjo e mandava Jesus? Eu acho que não. Se Jesus viesse disfarçado de anjo, né? Se Jesus estava ali, Que anjo? para que anjo? Entendeu, senhor? Entenderam? Então, se Jesus estava ali, para que o anjo? E nessa descoberta dos arqueólogos, eles encontraram, estava desenhado na parede o anjo agitando a água. Está lá na parede desenhado. Eles encontraram isso. Então a gente supõe que era uma ideia, era uma crendice que ficava ali anos e anos perdendo o tempo. Qual era o foco daquelas pessoas? O foco era o tanque. Então qual é o problema aqui? Jesus cura aquele homem e aquele homem não sabe quem o curou. Quando ele sai com a sua cama, imagine o irmão ou a irmã sendo curado e sai na rua com uma cama na cabeça, Ninguém vai entender, né? Porque você... para lá e para cá. E ele foi obediente à ordem de Jesus, porque ele foi curado e Jesus disse: pegue a sua cama e... Então onde ele andava, é engraçado, né? Até onde ele andava com a sua cama para lá e para cá. O problema é que era sábado, né? Aí veio o problema do sábado e tal. É por isso que eu falei, Jesus, ele não criou religião. A religião, ela sempre vai para o outro lado.
Eu sei que é difícil falar isso aqui para os irmãos, né? Mas a verdade é essa. Cristo, Ele nos deu a liberdade. Tudo aquilo que a gente dá uma ênfase demasiada sobre um ritual, você tira o foco de Jesus. Porque o foco na nossa vida tem que ser Jesus. Essa ideia de santidade que nós conhecemos hoje, irmãos, isso é coisa da Igreja Católica. Isso não é coisa bíblica. Não é bíblico. Essa santidade que nós imaginamos, que nós vemos, que é colocado São Pedro, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso aqui é coisa da religião da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando nós temos essa compreensão de santidade, nós já temos essa ideia formada. Porque, querendo ou não, a Igreja Católica ela teve uma influência muito grande no cristianismo e na nossa vida, querendo ou não. Então, essa ideia de santidade, ela não é bíblica, ela não é judaica, ela não é cristã. Ela foi inventada. Ok? Ela foi inventada. Então, aqui Jesus ele fala assim para o homem: olha, pegue, leve a sua cama. Ele sai. Aqueles homens, os judeus que estavam ali, em vez de olhar para o milagre de um homem que estava 38 anos paralítico, olhar para o sábado. Nós queremos santificar as coisas. Foi o erro dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. E aqui Jesus ele não era conhecido, né? Porque ele entra e ninguém vê Jesus. O foco daqueles homens que estavam ali buscando a cura, ou daquelas mulheres, era o anjo. O foco deles era o anjo. O foco deles era o tanque. Era para lá que eles direcionavam os seus olhares, o seu pensamento, o seu coração. E o Salvador estava ali. O médico dos médicos havia acabado de entrar naquele espaço, naquele ambiente, mas não foi observado. Ele não foi visto. O Samuel diz que todos poderiam ser curados. Sim, com certeza. E Jesus ele olha, fala assim: olha, esse povo está envolvido com outras coisas. Não me viram. Não me reconheceram. E às vezes nós não reconhecemos Jesus. Ele entra, ele passa na nossa frente e a gente não vê. Porque o nosso foco é outro. Nós estamos com foco, com a nossa mente, com o nosso coração dedicado, voltado para outras coisas, porque fomos fisgados pela ciência, pela religião, pelos nossos problemas do dia a dia, pela nossa doença, e ficamos ali presos, paralíticos. Conseguem me compreender? Ficamos ali paralíticos, engessados. Mas quando Jesus ele dá essa voz de comando, o que acontece? Os nossos nervos começam a se mexer. Aquilo que estava travado há 38 anos, eu não sei há quantos anos, alguma coisa trava na sua vida, parado, estagnado. E só Jesus tem esse poder de dar essa voz de comando e os músculos começarem a se
a se mexer. Então aquele homem, ele não conheceu quem o havia curado. E às vezes nós somos curados e nós não reconhecemos quem nos deu a cura. Quem me livrou daquela situação? Quem me salvou daquele momento que eu estive lá, difícil pra caramba, né? Aquele problema lá. Às vezes, não foi fulano que me socorreu, eu tinha um dinheirinho lá na conta, né? Foi um remédiozinho que eu tomei. Sabe, o nosso foco muda. Quem providenciou tudo, né? Quem providencia é Deus. E aquele homem, ele entra no templo, aí Jesus encontra com ele e fala: agora você está bacana aí, hein? Você agora está 100%, está pulando agora, né? E aí que ele reconhece. E se Jesus não tivesse direcionado a ele, eu acho que eu não reconheceria. Eu não saberia quem o curou. Muito bem, irmãos, vamos terminar, né? Então esse tanque era um lugar de tristeza, de frustração, de enfermidade. Eu anotei aqui, né? Eu fico imaginando e fico escrevendo assim as coisas. De poucos amigos. A porta das ovelhas era um lugar de esperança, de salvação, né? E eu notei aqui também que eles olhavam na direção errada. Eles esperavam um sinal material, né? Nós somos muito presos a essa questão do físico. Nós queremos olhar o físico, o que é real, o que a gente pode apalpar. E eles estavam ali esperando isso. E Jesus Cristo estava dando uma outra liberdade. Que é essa liberdade que eu convido você e a mim também nessa manhã, para a gente reconhecer tudo aquilo que Jesus, ele entra na minha vida, na sua vida e me oferece e também te oferece. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém? Sabe que muitas pessoas viajam em busca desses centros de cura. A Igreja Católica é um deles. O pessoal fica buscando cura através de uma imagem. Outros por curas de curandeiros, de pessoas que realizam trabalhos místicos. E a gente sabe o resultado, né? Vocês ouviram falar daquele espiritualista João de Deus? Uhum. Então, quando o foco sai de Jesus Cristo e volta para o homem, as consequências são essas. Devemos olhar unicamente para Jesus. Amém. Porque é Ele que faz o milagre. A ordem é dele. Mas sabe o que falta em nós? É o que disse o hino. É preciso que os nossos olhos sejam o quê? Desvendados. Os nossos olhos estão fechados. A gente não vê que Jesus está ali pronto para me socorrer, para realizar o milagre na minha vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fica conosco e que nós possamos a cada dia, Senhor, olhar para Ti, que Tu és o centro da nossa fé, é o centro da nossa esperança. Nós estamos num processo, Senhor. Não existe o santo, não existe a santa. Nós estamos num processo. E nesse processo, para chegar mais próximo de Ti possível, só pela Tua graça, só pela Tua misericórdia, só pelo Teu amor. Amém. Fica conosco nessa manhã e com os nossos familiares,
com aqueles que não puderam participar desse banquete. Em nome de Jesus. Amém.